Boa noite, irmãos e irmãs. Graça e paz. Abra sua Bíblia em Lucas 11. Evangelho de Lucas, capítulo 11. Nós vamos dar continuidade hoje na lição que nós iniciamos na semana passada, uma lição sobre oração. Vamos ver um pouquinho o que a Bíblia fala sobre oração, de forma ainda mais profunda, ver um pouco o que Jesus fala sobre oração. Se há alguém que pode nos ensinar sobre oração, esse alguém é o próprio Mestre, o próprio Cristo, que orava, e orava com constância, e inclusive responde às necessidades dos seus discípulos, falando a respeito de oração. Na semana passada nós lemos Mateus capítulo 6, que é o relato da oração do Pai Nosso, que Jesus ensina no Sermão do Monte. Lucas traz no capítulo 11 essa mesma oração, e mostra-nos algo que nós não vimos em Mateus. Veja aí comigo em Lucas capítulo 11, verso 1. Lucas 11, 1 diz assim: certo dia estava Jesus orando em determinado lugar, e tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou os discípulos dele. E ele lhes disse: quando vocês orarem, digam. E aí tem toda a oração do Pai Nosso novamente. Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano, perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos que nos devem, e não nos deixe cair em tentação. Aqui é um relato mais resumido da oração ensinada por Jesus, mas o que eu quero destacar aqui com os irmãos nessa noite é esse início. Em que momento é que Jesus fala sobre oração, em que momento é que Jesus ensina a oração. Duas coisas nós podemos destacar aqui. A primeira é que Jesus ensina sobre oração após ter orado. Jesus estava em oração, como diz o texto, e após esse momento de oração, os seus discípulos pedem para que ele os ensine a orar. Então nós vemos esses dois elementos principais aqui: Jesus em oração, e essa oração de alguma forma constrangeu os seus discípulos. Como eu falei na semana passada, a oração não era algo estranho para o israelita, para o judeu. Os judeus oravam, e oravam bastante, oravam até com regularidade. 3 vezes ao dia os judeus oravam. Então não era algo estranho, oração. Mas algo na postura de Jesus, na forma como Jesus conduzia a sua vida de oração, suscitou esse tipo de dúvida ou de desejo no coração dos seus discípulos de que Jesus os ensinasse a orar. Então os discípulos vêm até Jesus e fazem esse pedido, e Jesus os ensina a oração que nós conhecemos como a oração do Pai Nosso. Mateus coloca essa narrativa dentro daquele grande compêndio de ensinos de Jesus, que é chamado de o Sermão do Monte, em que nós podemos olhar e vemos ali vários ensinos de Jesus em momentos diferentes, que Mateus coloca numa única ocasião ou numa única sequência de relato, para que ali estivesse concentrado todo o ensino de Jesus. Quando nós estudamos um pouco a respeito do Evangelho de Mateus, nós vamos ver que o Evangelho de Mateus ele foi escrito para judeus. Portanto, existem muitos elementos ali, ou a sua sequência de narrativa, ela tem o desejo ou o intuito de mostrar aos judeus a superioridade de Jesus em relação à lei e em relação a Moisés. Então nós vamos ver nessa sequência de narração várias coisas a respeito de símbolos que apontam para Jesus como sendo maior do que o próprio Moisés. Nós vemos, por exemplo, quando o rei decreta a morte dos meninos até 2 anos de idade. Mateus narra dessa forma, e nós vamos lembrar que Moisés também passou por isso no livro de Êxodo, que em sua infância também houve uma grande matança de crianças a fim de que os israelitas fossem extirpados. Então, em todo o tempo, Mateus está fazendo essa analogia de quem é Moisés e de quem é Jesus. E o ponto alto, por assim dizer, do ministério de Moisés é quando ele sobe ao Sinai. E no Sinai, ou outra tradução, outra forma de dizer, o Horebe, ali ele recebe as tábuas da lei. É ali que ele recebe a lei de Deus, no monte. Por isso Mateus faz o mesmo movimento, né? Mateus vai falar sobre a morte dos meninos, vai falar sobre a saída do Egito, né? Quando Jesus tem que fugir para o Egito por causa dessa matança, e depois ele volta do Egito para Israel. Então nós vemos de novo um paralelo com o Êxodo, e depois nós vemos esse ponto alto dos ensinamentos de Jesus, em que ele inclusive reensina a lei, ou reinterpreta a lei.
Então, fazendo esse comparativo entre a pessoa de Jesus e a própria autoridade mosaica. Lucas já fala que esse evento acontece após um momento de oração de Jesus. Então, os dois momentos estão falando da mesma situação, só que a narrativa ela é conduzida de uma forma diferente, porque ela tem um público diferente, ela tem um objetivo diferente. Assim como nós vemos quando estudamos o Evangelho de João, ou os milagres de João, que nós estudamos aqui nas quintas-feiras, nós vimos que João deixa bem claro, olha, Jesus fez muito mais coisa, mas essas que foram registradas têm o intuito de mostrar a vocês que Jesus é o Filho de Deus e que crendo nele vocês têm vida em seu nome. Então os narradores nos evangelhos, eles estão mostrando, ou eles estão apontando com os seus ensinamentos, com os seus escritos, registrando com um propósito de alcançar certo tipo de público dentro de uma narrativa construída. Por isso que é importante que nós leiamos todos os evangelhos, porque eles nos dão uma visão geral de todas as coisas, uma visão geral de cada um desses elementos que vai acontecendo. Mateus, Marcos e Lucas são chamados de evangelhos sinóticos, porque eles falam das coisas a partir de uma mesma ótica, e João já é um evangelho completamente diferente dos outros três. Ele fala de formas diferentes, ele apresenta Jesus de uma forma diferente. Então é importante nós lermos todos os evangelhos para a gente ter uma noção mais precisa de tudo o que aconteceu. Então, falando a respeito de oração, nós vemos em Lucas 11 que a oração é ensinada por Jesus depois dessa provocação dos seus discípulos. Senhor, nos ensina a orar. João, eles estão falando de João Batista, ensinou os discípulos dele a orar. Então, ensina-nos também a orar. A oração, então, como nós vimos na semana passada, ela deve ser inseparável. A oração e o estudo da palavra de Deus, elas são elementos inseparáveis do nosso crescimento cristão. Porque nessa vida de comunhão com Deus, nós precisamos desenvolver com Ele um diálogo, e esse diálogo se estabelece através da palavra em que Ele fala conosco e através da oração em que nós falamos com Ele. É essa conversa, é esse relacionamento que vai desenvolvendo a nossa comunhão para com Deus. Vimos dentro de Mateus capítulo 6 um pouco sobre forma e conteúdo de oração. Nós vemos que a oração ela é dirigida prioritariamente ao Pai. Jesus nos ensina a orar ao Pai, dizendo Pai Nosso. E em muitos outros momentos Jesus fala, vocês devem pedir ao Pai, vocês devem orar ao Pai. Então o alvo das nossas orações é Deus o Pai. Nós vimos que a oração ela é feita em nome de Jesus, ou por intermédio de Jesus. Não é só colocar a frase em nome de Jesus no final da oração, mas é orar pelos méritos de Jesus, é orar o que Jesus oraria. É dizer, eu sei que existe crédito na conta de Jesus para toda a vontade de Deus. Por isso, aquilo que eu reconheço como sendo a vontade de Deus, eu oro ao Pai em nome de Jesus, como se eu tivesse uma procuração em nome de Jesus, uma procuração no nome de Jesus, para que todos os seus méritos e para que toda a vontade de Deus, que Cristo conhece, que é a vontade do Pai, para que eu pudesse orar dizendo, Senhor, estou pedindo em nome de Jesus. Eu tenho essa procuração para fazer esse tipo de pedido. Então a oração é ao Pai em nome de Jesus, e mediada pelo Espírito Santo. Foi o que nós vimos também dentro dessa ideia sobre como é que a Trindade trabalha no meio da nossa oração. Então, diz aí que nós somos fracos em conhecer a vontade de Deus, por isso nós não sabemos orar de maneira adequada, mas o Espírito Santo nos auxilia a orar, e nós lemos o texto de Romanos 8, 26 e 27, que diz, da mesma forma o Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos orar como convém, ou não sabemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos, falando a respeito da igreja, de acordo com a vontade de Deus. E depois nós passamos a falar a respeito da forma e do conteúdo, ou da frequência da oração, e fomos até certo ponto. Nós vimos que a oração ela deve ser um hábito constante nas nossas vidas. É muito comum que a oração seja praticada somente em ambientes religiosos. Então, se a gente pensar em como é que a oração se processa na vida da maioria dos cristãos, a maioria dos crentes só ora na igreja. A maioria dos crentes só ora na igreja e olhe lá. Em alguns casos nem na igreja ora. A oração está acontecendo e está olhando para um lado, olhando para o outro, olhando para o relógio, pensando, o coração está longe. Não é uma oração verdadeira, às vezes é só as repetições de uma palavra, ou só um momento religioso. Então, em geral, na vida dos cristãos, da maioria dos cristãos, a oração só acontece em um ambiente religioso. Ou quando não, ela acontece também em ambientes de necessidade. Geralmente o cristão só ora quando precisa.
Ou precisa de uma bênção, ou precisa de uma ajuda, ou tem algo que precisa tirar do seu coração, aí ele ora. Mas nós somos aconselhados em todo o tempo pela palavra do Senhor a orarmos em todo o tempo, a orarmos com ações de graça, a orarmos com pedidos, a orarmos por outras pessoas, a intercedermos por outras pessoas, a estarmos em constante oração. E nós vimos isso no ensino de Jesus em Lucas capítulo 18, verso 1, em que Jesus vai contar uma parábola de uma viúva que é insistente nos seus pedidos. E a introdução dessa parábola diz que Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. O propósito de Jesus ao contar aquela parábola era para reforçar a necessidade de uma vida de oração na vida dos seus discípulos, uma oração constante. Paulo fala sobre isso também em 1 Tessalonicenses capítulo 5, do 16 ao 18, ele diz: alegrem-se sempre, orem continuamente, outra versão diz: orai sem cessar, deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Também em Colossenses capítulo 4, dediquem-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos. A ideia novamente é a dedicação à oração, o empenho na oração. E por último, nós vimos na semana passada, o último tópico que nós vimos na semana passada, é que é preferível nós reservarmos um local para a oração, ou buscarmos um lugar reservado para a oração. Assim como era na prática de Jesus, na vida de Jesus, que Marcos capítulo 1, verso 35, por exemplo, diz que de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Nós vemos a prática de Jesus de se afastar das multidões e às vezes até mesmo se afastar dos seus discípulos, para ter um momento a sós com o Pai. E isso era algo constante, algo comum na vida de Jesus. O texto que nós lemos em Mateus capítulo 6 também nos fala sobre o quarto da oração. Fala: olha, quando vocês forem orar, não sejam como os hipócritas, que ficam nas sinagogas ou nas esquinas, com as mãos levantadas, orando. Vocês, quando forem orar, disse Jesus, vai para o quarto, fecha a porta, e o seu Pai que te vê em secreto, Ele te recompensará. A ideia é que não é que é proibido a oração comunitária, de forma alguma. A Bíblia fala de muitos momentos de oração comunitária. A igreja em Atos orava junto em todo o tempo. Paulo ensina orações no meio da igreja, no meio do corpo de Cristo. Tiago fala sobre a oração, inclusive a oração pelos doentes. Diz: está alguém entre vocês doente? Chame os presbíteros, chame os líderes da igreja, para que orem por aquela pessoa. A oração comunitária não é vetada pela palavra de Deus. A grande questão é, as nossas orações têm que ter Deus como foco, e não as pessoas. No ensino de Jesus, a oposição de não ore nas esquinas, mas ore no quarto de oração, não é a oposição de não ore em público, ore longe dos olhos das pessoas, não é isso. É a oposição de não se deem a ver, ou não tenham o intuito de serem reconhecidos quando vocês oram. Não queiram se mostrar piedosos aos olhos dos homens. Mostre a integridade do seu coração aos olhos do Pai, aos olhos de Deus. Essa é a ideia. Então, esse princípio do quarto secreto da oração, ou do seu Pai que te vê em secreto, em oculto no seu quarto, é esse princípio de o nosso coração colocado diante do Senhor. E em qualquer lugar em que nós estivermos, nós podemos encontrar esse local, esse momento de oração no secreto com o Pai. Às vezes no meio de um grupo de pessoas, nós podemos reservar o nosso coração e orar ao Pai em secreto, só nós e o Pai, expondo o nosso coração, a nossa vida diante do Senhor. Jesus se retirava para orar em muitos momentos. Lucas capítulo 5, verso 16, foi o último texto que nós lemos na semana passada, dizia que Jesus então retirava-se para lugares solitários e orava. Esse texto de Lucas capítulo 5 vai dizer que as multidões vinham até Jesus para ouvirem a palavra e para serem curados. E o texto diz: mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. O ministério de Jesus foi um ministério público. O ministério de Jesus foi um ministério aos olhos das pessoas. Mas em muitos momentos Jesus deixava a multidão para que ele tivesse um momento com o Pai, para que ele tivesse a sós com o Pai. E Jesus vai dizer nos seus discursos: aquilo que eu falo, não falo de mim mesmo, eu falo porque eu sei que é a vontade do meu Pai. As palavras que eu digo não são as minhas palavras, são as palavras do meu Pai. E como é que Jesus tinha essa intimidade com Deus em seu ministério terreno? Através de uma vida constante de oração. Jesus sendo homem, experimentando as limitações de homem. Jesus sendo Deus, não se deu por usurpação, ou não se apegou ao ser a Deus, diz assim a palavra do Senhor, registrada pelo apóstolo Paulo. Antes ele se esvaziou, assumindo a forma de
servo, a forma de homem. Jesus, nesse tempo de ministério terreno, Jesus mostra a necessidade da oração. E se Jesus, sendo o próprio Filho perfeito de Deus, tinha que ter uma vida de constante oração com o Pai, será que isso não fala um pouco a respeito da nossa vida? Se Jesus, sendo plenamente Deus, com uma comunhão perfeita com o Pai, gastava muito tempo em oração, será que isso não tem alguma coisa a ver também com a nossa vida? Será que nós não deveríamos nos aplicar mais à prática da oração? Seja ela pública, mas principalmente ela no nosso ambiente privado, ela no nosso dia a dia, em casa, em locais, ou apenas no nosso coração, a oração em todo o tempo. E a ideia da oração em todo o tempo é reservar tempo para Deus, guardar tempo para as práticas devocionais. Houve um tempo em que era muito comum na igreja cristã encontrarmos pessoas que tinham duas práticas, que hoje são praticamente práticas mortas na vida dos cristãos. A prática da devoção, ou seja, um devocional, oração, leitura da palavra, isso de forma individual. E uma outra prática que morreu há muito tempo na vida da maioria dos cristãos é a prática do culto familiar, em que a família orava, lia a Bíblia juntos, compartilhavam de pedidos de oração, marido orava pela esposa, esposa pelo marido, os filhos. Essa prática, isso é algo que remete a Deuteronômio capítulo 6, Deuteronômio capítulo 4, em que Deus ensina ao seu povo: olha, ensine os seus filhos em todo o tempo, ao assentar, ao deitar, ao levantar, no caminho, falando entre vocês. Ate, diz o texto, amarre na testa, amarre no braço, amarre nas porteiras das casas de vocês, nos portais das casas de vocês, a palavra, inculque a palavra na cabeça dos seus filhos, disse o Senhor ao seu povo. E essa prática foi se perdendo ao longo do tempo, e hoje é quase que algo em extinção. Poucos são aqueles que praticam na sua vida espiritual a prática devocional e a prática do culto familiar. E aí a gente não entende por que é que a igreja do Senhor, ou por que é que a vida das pessoas que se entendem como igreja do Senhor anda tão mal, porque não passam tempo com o Pai, não investem a sua vida em comunhão com Deus, não oram, não conhecem a palavra de Deus, então são tragados por todo o vento de doutrina, pelas confusões desse mundo, porque não conhecem a palavra de Deus e porque não têm intimidade com o Pai. Então nós vimos tudo isso na semana passada, e hoje nós damos continuidade dentro dessa ideia da forma e do conteúdo da oração. Nós vamos ver também que não há uma postura ou uma posição correta para a oração. Essa é uma coisa que é interessante a gente entender. Umas pessoas só oram se forem ajoelhadas. Em alguns lugares é assim, é obrigado, vai orar, tem que ajoelhar, né? Nós, como brasileiros, na verdade isso já é uma mania mais, até mesmo mundial, nós temos o costume de fechar os olhos para a oração, né? Mas a Bíblia não fala que é preciso fechar os olhos para a oração. Nós vemos várias posturas de oração. Nós geralmente fechamos os olhos para não prestar atenção nas coisas que estão acontecendo ao redor, né? Para a gente encontrar aquele quarto secreto da oração, né? A Sofia, ela gosta de orar segurando as mãozinhas assim, ó. Ela, na hora que a gente fala, filha, vamos orar, ela fecha o olhinho, já põe as duas mãozinhas assim, né? É uma postura que, não sei se ela aprendeu olhando, vendo alguma coisa assim, vendo os livrinhos, sei lá, mas é comum. Vamos orar, filha? Vamos orar. Ela tá, antes de almoçar, joga o garfinho ali de lado, põe as mãozinhas assim e faz a oração, até deitada, antes de dormir. Vamos orar, filha? Ela deitadinha lá, fecha o olho, põe a mãozinha assim e faz a oração. Então são costumes que a gente vai desenvolvendo, mas que não falam a respeito de eu preciso orar assim, eu preciso fechar o olho, eu não preciso fechar o olho, tem que ser de joelho, tem que ser de pé, tem que ser sentado. Deus não ouve oração de gente que está deitada, de gente que não está sentado. Uma vez eu fui pregar numa igreja em Maceió, foi um negócio assim muito estranho. Antes de pregar, o louvor tinha sido uma bênção, não sei se, acho que já devo ter contado isso aqui. O louvor tinha sido uma bênção, eu estava aqui, falei, poxa, que maravilha, a igreja já está assim, naquela unção, aquele espírito assim, de coração quebrantado, acho que vai ser muito gostoso. Aí uma pessoa pediu para dar um testemunho antes da pregação, antes da palavra.
E ele pegou o microfone e começou a falar assim: olha, Deus me falou que Ele não ouve oração de quem está sentado. Então, se você está sentado, Deus não ouviu o seu louvor, Deus não ouviu sua oração e tal. Não sei de onde saiu aquele cara. Aí o pastor veio, tentou consertar aquilo que o cara tinha falado. No final das contas, na hora que eu fui pregar, eu já não sabia mais o que fazia. O negócio já estava uma complicação. Mas havia na cabeça daquele indivíduo, de alguma forma, essa ideia de que a oração ela tem que ser conduzida de determinada forma, com uma determinada postura exterior, enquanto que a Bíblia fala em todo o tempo de uma postura interior. É claro que essa postura interior, às vezes, ela se demonstra de forma exterior. É comum pessoas que estão com o coração quebrado ou quebrantados se sentirem impelidas a se ajoelharem diante do Senhor, como um ato de humilhação externa, mas o fazem porque o seu coração está contrito do lado de dentro. Então, embora a nossa postura interior possa afetar a nossa postura exterior, isso não é uma regra. Deus só ouve se você orar de olho fechado. Ficou com o olho aberto e outro fechado? Não, então Deus não ouve. Aí alguns vão até pegar um texto lá de Paulo que fala que a gente tem que vigiar e orar. Então fala que tem que ficar com um olho aberto e outro fechado, né? Orando e vigiando todo o tempo. Então vai criando assim as mais estranhas formas de pensar a respeito de oração. Mas a Bíblia não fala de uma postura de oração. Por exemplo, 1 Timóteo capítulo 2, verso 8, a instrução de Paulo é: quero, pois, que os homens orem em todo lugar, olha aí, levantando mãos santas, sem ira e sem discussões. Vemos aqui uma postura de oração. Olha, é para todo mundo orar em todo tempo, em todo lugar, com as mãos levantadas. Aprendeu? Agora só pode orar de mão levantada, tá bom? É Paulo que está falando. Mas a gente vê outros exemplos de oração. Mateus capítulo 26, verso 39, nós vemos a prática da oração de Jesus no Getsêmani. Diz assim: indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, contudo não seja feito ou não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Vemos uma postura de oração em que Jesus se prostra, e não é simplesmente um ajoelhar-se. Essa ideia aqui, a palavra aqui usada para ajoelhar, uma palavra que também é usada no Antigo Testamento, uma palavra hebraica que é usada no Antigo Testamento, que também é usada no Novo Testamento, a palavra proskuneu, que era uma postura. Talvez você já tenha visto isso, não sei quem assistiu o filme mais novo de Martinho Lutero. Tem uma cena em que ele está orando e ele está deitado, literalmente deitado, com os braços abertos no chão, com o rosto em terra. Essa era a postura de proskuneu, o prostrar-se, não só o ajoelhar-se, mas literalmente deitar-se ao chão, como alguém que está numa posição de rendição. Então nós vemos essa postura de adoração e de oração na Bíblia em alguns momentos. Não é só um ajoelhar-se, é literalmente se jogar aos pés do Senhor. Então nós vemos dessa postura de Jesus, por exemplo. Nós vemos em Isaías capítulo 38, versos 1 e 2, uma oração também que é feita em um momento de enfermidade. Diz assim: naqueles dias Ezequias, o rei Ezequias, ficou doente à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo. Ele disse: assim diz o Senhor, põe a casa em ordem, porque você vai morrer, você não se recuperará. Imagina uma profecia dessa. Tem gente que gosta de ouvir profecia, né? Imagina receber uma dessas, daquelas bem bonitinhas assim. Olha, você não vai sobreviver, você vai morrer, né? E aí o texto diz que Ezequias vira o rosto para a parede e ora ao Senhor. Ezequias estava deitado, ele virou o rosto para a parede e orou. E Deus disse para ele: eu não ouço oração de quem está deitado. É assim? Né? Não. Se você ler a sequência do texto, você vai ver que Ezequias inclusive recebe graça da parte do Senhor e vive ainda outros 15 anos. Porque diz o texto que Isaías volta para ele e diz: Deus ouviu a sua oração. Mas ele nem estava ajoelhado. Ele nem estava de pé, ele nem levantou mãos santas, como disse o apóstolo Paulo. Ele estava deitado na cama. A oração não fala de uma postura exterior, ela fala de um coração quebrantado e contrito. Atos capítulo 20, verso 36, nos fala também da oração de Paulo com os presbíteros em Éfeso. Paulo está prestes a continuar as suas viagens. Na verdade agora ele vai ser julgado por ser acusado de crime contra o Estado, mas antes ele está ali com os discípulos, com os presbíteros, com os pastores, nessa cidade de Éfeso, onde ele passou boa parte do seu ministério, onde ele constituiu igreja, onde ele pregou o evangelho, onde muitas pessoas se converteram. E antes de ir embora, então, ele diz algumas palavras a esses presbíteros, e o verso 36 diz que, tendo dito isso, ajoelhou-se com eles, com todos eles, e orou. Então nós vemos aí mais uma postura de oração. Nós vemos muitas outras posturas de oração.
Nós vemos gente com as mãos levantadas, olhando para o alto, às vezes ajoelhado, às vezes de pé. Pessoas, como nós vimos Ezequias deitado em oração, Jesus se prostrando completamente em oração. Nós vemos várias posturas de oração. Então isso é só para a gente poder desmistificar um pouco sobre postura externa de oração. De novo, se o meu coração, nós vemos na prática de Jesus, Jesus estava completamente contrito no seu coração. É no Getsemane que Jesus faz aquela oração tão intensa, que um dos evangelhos vai dizer que os seus poros começam a exalar sangue. Jesus começa a transpirar sangue, tamanha intensidade da sua oração. E essa contrição interna faz com que Jesus inclusive se prostre, se jogue aos pés do Senhor, nessa posição de ficar até mesmo como que deitado, como morto na presença de Deus. Nós vemos também em Apocalipse, quando João, na sua revelação, na sua visão, João tem um encontro com Jesus. E o texto diz que quando ele vê a Jesus, ele cai no chão e fica como se estivesse morto. Tamanha era a sua reverência diante do Senhor e a sua adoração diante do Senhor. Então nós vemos aí algumas posturas de oração, só para a gente poder desmistificar essa ideia de que há um jeito externo correto para a oração. Não, a oração, ela é primeiramente interna. Lembra sobre Mateus capítulo 6? Jesus diz: vai para o seu quarto em secreto, e o seu pai que te vê. Seu pai que vê o seu coração, que vê a sua oração, não só as suas palavras, mas a sua postura interior, então ele te recompensará. A oração é uma postura interior. Nós vamos ver aqui então alguns inimigos da oração, algumas coisas que não só atrapalham a prática da oração, mas que também atrapalham o fluir dessa oração, a resposta dessa oração acontecer da forma como nós esperaríamos que ela acontecesse. Volta lá para Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. A Bíblia fala muito sobre oração, mas em geral quando se estabelece uma linha de pensamentos a respeito de oração, é muito comum ao longo da história que a oração ensinada por Jesus, a prática da oração ensinada por Jesus, seja um modelo para essa vida. O primeiro catecismo reformado, a primeira instrução reformada, que foi escrita por Martim Lutero, o Catecismo Menor, ele vai tratar de algumas práticas espirituais, inclusive a respeito da oração. E ao falar de oração, o modelo usado é o modelo do Pai Nosso, em que ele vai examinando aqui, vez após outra, o modelo da oração do Pai Nosso. Aqui na nossa igreja nós já fizemos isso algumas vezes. Acredito que nós já estudamos o Pai Nosso pelo menos umas 2 vezes nas nossas quintas-feiras, e agora seria praticamente uma terceira vez em que publicamente nós estamos revendo a oração do Pai Nosso. E a cada vez que nós estudamos a oração do Pai Nosso, nós conseguimos enxergar ainda mais a respeito da prática da vida de oração, porque a palavra do Senhor é essa palavra viva que vai nos ensinando tanto. Então quando nós falamos sobre esse orgulho que a Bíblia está nos falando e que o texto aqui da nossa sequência de ideias também vai nos trazer, vê lá comigo em Mateus capítulo 6, verso 5, o texto que nós repetimos aqui várias vezes diz: e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos homens. Eu lhes asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. O que Jesus está tratando aqui é a respeito da oração aos olhos dos outros. Se ao orar o nosso foco é o que os outros vão pensar a respeito da nossa piedade, nossa, como fulano ora bonito, olha só que espiritual. Jesus diz: olha, pronto, essa é toda a recompensa que você vai receber, o elogio de alguém. A recompensa que você vai receber não é a recompensa do Pai, mas é a recompensa que você está buscando, o elogio dos homens. Por isso ele diz: quando vocês orarem, não se mostrem como os hipócritas. Mateus capítulo 6 é um bom texto, ou na verdade é o melhor texto para falar sobre práticas espirituais. Jesus fala em Mateus capítulo 6 sobre oração, Jesus fala sobre ofertas ou esmolas, e Jesus fala sobre jejum. Esse é o capítulo das práticas espirituais. E em todo momento, nesses 3 blocos de ensinamento, Jesus fala: quando você orar, não seja como os hipócritas. Quando você for dar a sua esmola, não seja como os hipócritas.
Quando você for jejuar, não seja como os hipócritas. Jesus está ensinando os seus discípulos a terem práticas, assim como os outros tinham práticas, mas que essas práticas não sejam práticas hipócritas. O que é a hipocrisia? É uma atitude exterior que não reflete uma atitude interior. É o famoso fazer para inglês ver. Conhece essa expressão? Fazer só à vista das pessoas. Não é uma expressão genuína, mas simplesmente uma prática para ser visto por outras pessoas. A ideia de hipocrisia, hipócrita, era o nome dado ao ator do teatro grego. Haviam os teatros gregos e os atores, eles simulavam mais de um papel. Então, até mesmo o símbolo do teatro, se você se lembrar do símbolo do teatro, são duas máscaras, né? Uma máscara feliz e uma máscara triste, que reflete drama e comédia, né? Esse é o símbolo do teatro, porque isso nasce lá nos teatros gregos, em que o mesmo ator às vezes fazia o papel de Deus e do diabo. E qual era a diferença? Ele trocava de máscara. Era o mesmo personagem, era o mesmo ator, só que ele interpretava personagens diferentes a partir do momento em que ele ia trocando de máscaras. E esse ator era chamado de hipócrita, porque era alguém que não tinha uma personalidade, alguém que assumia a personalidade de acordo com as máscaras que ia colocando. E Jesus diz: quando vocês orarem, não sejam assim, não sejam hipócritas, não coloquem uma máscara de piedade se essa não é a verdade do seu coração. Ao orar, sejam sinceros ao Pai, e nem sejam vistos, ou não tenham os homens como o objeto ou como o objetivo da sua oração. Que a sua oração seja vista pelo Pai, que você expresse o seu coração a Deus e não aos olhos das pessoas. A ideia de esquinas é a ideia de público, a ideia de auditório, a ideia de ser visto. Jesus nos ensina então que o orgulho, ou essa postura de querer ser visto pelos outros, de demonstrar a piedade, o máximo que nós vamos receber como recompensa dessa postura é o louvor dos homens. Jesus diz: estes já receberam a sua recompensa. Qual é a recompensa? O louvor dos homens. E eu acredito que quando a gente ora, essa é a última coisa que a gente quer, né? Ou deveria ser. Ao orar, o que nós devemos desejar é o favor do Pai, a intimidade com Deus, e não simplesmente sermos vistos por outras pessoas. Jesus ainda fala também aqui, nesse texto que nós lemos, sobre as repetições vazias. Olha aí a sequência do texto, diz, verso 7, e quando orarem, é interessante a gente destacar essa palavra, ele não diz se você orar, ele diz quando você orar, porque na vida de um discípulo de Jesus está pressuposto que ele ora. Então diz, quando você orar, verso 7, não fique sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. O que Jesus está condenando aqui não é a insistência na oração. O próprio Jesus, como nós vimos em Lucas capítulo 15, ensina a persistência na oração, a orar repetidas vezes, e às vezes até mesmo pelas mesmas coisas. Mas a cada vez que a gente ora mais refinado. É como se a gente estivesse insistindo e mostrando ao Senhor o nosso posicionamento, que o nosso coração continua no Senhor. É buscar o Senhor e dizer: Senhor, o Senhor sabe, o Senhor conhece a minha vida, o Senhor conhece o desejo do meu coração, o Senhor sabe que a vida está tão solitária, Senhor, me dá uma namorada, em nome de Jesus, me arruma uma companheira, me arruma um companheiro, Senhor. Aí passa um tempo, aí volta aos pés do Senhor e fala: Senhor, eu sei que eu já falei sobre isso, mas a vida está tão difícil, Senhor, tem misericórdia de mim. Abre os olhos dela, ou fecha um pouquinho os olhos dela. Senhor, é a oração para que a oração dá insistência. Isso é uma bênção. É quando nós mostramos que a nossa dependência está no Senhor. O grande problema é quando as nossas orações são simplesmente falas repetidas, que não fazem o menor sentido, ou que não expressam o nosso coração. Ele diz: não façam como os pagãos. Ele não está falando nem mais dos hipócritas, ele desceu o nível. Não façam como os pagãos. E quando nós falamos sobre os pagãos, por exemplo, nós vemos um texto no Antigo Testamento em que haviam profetas de Baal, e aqueles profetas de Baal são confrontados por um homem de Deus, e aquele homem de Deus então diz: olha, vamos ver qual é o Deus que responde à oração.
E o Deus que responder com fogo, esse é Deus de verdade. E aí então é preparado ali um altar, é feito um sacrifício, é colocado ali à disposição as pedras para que as coisas fossem organizadas. E diz o texto que os profetas de Baal ficaram desde a manhã até o fim da tarde dizendo: Baal, sê propício a nós. E eles repetiam essa oração e se flagelavam. E o profeta inclusive zombava deles dizendo: gritem mais alto, talvez o Deus de vocês esteja ocupado. Gritem mais alto, talvez ele esteja surdo. Gritem mais alto, talvez ele foi no banheiro. Zombava deles. Então a sequência do texto os irmãos conhecem. O homem de Deus ora, depois de ter encharcado todo aquele altar, e Deus responde com fogo, e aqueles profetas são também destruídos posteriormente. Quando nós vemos então essa ideia, nós vemos essa repetição, o que era muito comum nas adorações pagãs. Gente que ficava repetindo as mesmas frases o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Há um tempo atrás eu estava vendo na televisão um canal desses aí, religiosos, em que o indivíduo ficou ali, eu acho que bem uns 10 minutos, dizendo: Jesus, 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 e ficou ali. Eu falei: tá, mas tem mais alguma coisa, né? Não. E Jesus, Jesus, Jesus. E embora o nome de Jesus seja um nome poderoso acima de todo um nome, isso é uma mera repetição. É aquela ideia de tentar convencer a Deus na quantidade, né? E não na qualidade. Vou orar bastante, para quem sabe assim eu consiga convencer a Deus. Jesus fala: não fiquem como os pagãos repetindo as mesmas coisas, como se isso fosse um instrumento, ou algo que viesse a convencer a Deus da sua insistência repetitiva, sem um coração contrito na presença de Deus. Nós somos ensinados a insistirmos em oração, mas há uma diferença em persistência em oração e palavras soltas, palavras repetidas que não fazem o menor sentido. Por isso Jesus diz: tome cuidado com as repetições vazias. Um outro inimigo da oração é a falta de perdão. A falta de perdão nos restringe a receber o próprio perdão da parte de Deus. Não se deve orar esperando o perdão de Deus se não perdoamos as outras pessoas. Se a nossa dívida para com Deus era muito maior do que qualquer desavença com outras pessoas, como podemos esperar o perdão de Deus se não perdoamos os outros? Jesus ensina isso também na prática da oração. Vai lá para Mateus 6, versos 14 até o verso 15. 14 e 15 diz: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. A oração, ela é também medida na medida do nosso entendimento da graça de Deus sobre nós. Nós somos chamados a liberar perdão porque nós recebemos perdão. E nós somos chamados a perdoar para que as nossas dívidas também sejam perdoadas. O cristão é aquele que entende a respeito da miséria, e de que a miséria dele só pode ser suprida com a misericórdia de Deus, e que ele já recebeu misericórdia de Deus, mas ele ainda necessita para o seu dia a dia de misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus já foi exercida sobre ele em Cristo Jesus, por isso ele agora também pode exercitar misericórdia sobre a vida dos outros, mas ele se lembra que enquanto pisar os seus pés sobre essa terra, ele ainda necessita, ele carece da misericórdia de Deus em todo o tempo. Por isso ele ora dizendo: Senhor, perdoa as minhas dívidas, na mesma medida em que eu perdoo aqueles que têm dívidas para comigo. Perdoa os meus pecados à mesma medida em que eu perdoo aqueles que pecaram contra mim. Há um outro texto aí, nós vamos encerrar com ele. Abre em Mateus capítulo 18. Vamos ler só esse texto e mais um. Mateus 18. Essa é uma parábola que a gente sempre cita, mas geralmente não lê, e hoje nós vamos ler ela. Mateus 18, verso 21 em diante, diz assim: então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7?
E Jesus respondeu: eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com os seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher e seus filhos, e tudo o que ele possuía, fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo, e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou: tenha paciência comigo, e eu lhe pagarei. Mas ele não quis, antes saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido a misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou-o aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração ao seu irmão. Boa parábola, né? Essa é uma daquelas que a gente tem que ter ela decorada na mente. A cena de alguém que é perdoado de uma dívida que não tem condições de pagar. Estes somos nós. Nós não temos condições de pagar a nossa dívida para com Deus, os nossos pecados, a nossa intransigência, o nosso coração, que é um coração pecaminoso. Nós não temos condições de pagar. E Deus tem todo o direito de nos condenar pelos nossos pecados. Você concorda com isso? Que se Deus nos condenasse pelos nossos pecados, Deus não seria nada mais, nada menos do que justo. Concorda com isso? Mas Deus é justo e Deus é misericordioso. O texto diz que este homem então se prostra aos pés do seu Senhor e diz: eu te imploro, me dá mais um tempo, tem paciência comigo, porque eu vou te pagar. E a atitude daquele senhor não é a atitude de tudo bem, eu te dou mais um tempo para pagar a sua dívida. A atitude dele é: a sua dívida está cancelada. É isso que Deus fez conosco. Deus não nos deu mais um tempo para a gente pagar a nossa dívida, porque a nossa dívida com Deus nunca seria paga. Deus cancelou a nossa dívida, como diz o apóstolo Paulo, que Jesus riscou a cédula de dívida que era contrária a nós. Jesus cancelou na cruz as nossas dívidas. Mas o texto prossegue dizendo que aquele homem sai daquele momento tão gracioso e misericordioso e encontra com alguém que devia a ele 100 denários, algo que era possível de ser pagado, algo que não levaria muito tempo para que uma pessoa, economizando um pouquinho, conseguisse pagar aquilo que devia. Mas ainda assim aquele não exerceu misericórdia sobre a vida do outro, antes maltratou. Será que essa não é a postura de muitos cristãos, queridos? Quando a gente não libera perdão para outras pessoas, quando a gente não se relaciona com outras pessoas por causa de coisas que elas fizeram por nós ou contra nós, entendendo que aquilo que fizemos contra Deus é muito maior e Ele nos perdoou a dívida, Ele não nos deu tempo para pagá-la, Ele perdoou a dívida. E somos colocados então nessa situação e vemos alguém que tem algo contra nós, que às vezes é algo que é remediável, é algo que dá para consertar, é algo que talvez simplesmente sentando e conversando a gente se entende, mas a gente às vezes se acha no direito de ter ódio, de ter raiva, de ter mágoa e de não liberar perdão para situações pequenas. Não é absurdo isso? É ou não é? Cuidado na hora de orar, porque a oração modelo que Jesus nos ensina é: perdoa as nossas ofensas ou dívidas ou pecados na mesma medida que nós perdoamos as outras pessoas. Essa oração é perigosa, porque ela expressa o entendimento que nós precisamos ter. Quer mais um texto, só para a gente finalizar aí? 1 de Pedro capítulo 3, verso 7, esse é um texto que as irmãs gostam muito.
que diz: do mesmo modo vocês, maridos, sejam sábios no convívio com as suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Essa é uma parte da Bíblia que as mulheres gostam muito de ler e de citar para os seus maridos. Maridos, tratem com honra as suas esposas, para que as suas orações não sejam interrompidas. O que esse texto está nos ensinando? Ele fala a respeito de uma atitude correta para com os outros. Uma atitude correta dentro da família é o homem tratar a sua esposa de maneira adequada, honrá-la. Da mesma forma, a esposa tratar o seu marido de maneira adequada. Isso serve na relação dos pais com os filhos, dos filhos com os pais. É quando nós entendemos que a nossa oração acontece e se processa no âmbito de uma vida. É mais do que palavras ensaiadas, é mais do que saber o que dizer, é mais do que dizer palavras bonitas no meio de uma oração. É uma oração que é embasada por uma vida piedosa, por uma vida de quem ama a Deus e vive para a glória de Deus. No final das contas, a nossa oração é um reflexo de quem nós somos. Por isso, ao orar, lembre-se das suas limitações, lembre-se de pedir a assistência do Espírito Santo e lembre-se de liberar perdão, de ir atrás, de consertar, para que as suas orações não sejam interrompidas. Amém?